Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Casal Relacionando. Eu sou Simone Guimarães, psicanalista, especialista em relacionamentos. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, também especialista em relacionamentos, e nós somos o Casal Relacionando, o casal que te ajuda a se relacionar de uma maneira muito boa. Muito mais saudável. E aí, amor, vamos começar? Vamos! Olha, aí tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais bem curiosa. Não é uma pergunta, é um relato. Meu médico disse que psicólogo não pode diagnosticar. Caramba, seu médico tá bem equivocado, hein? Assim, claro, né? Nós psicólogos, a gente não pode diagnosticar, né? Uma dor no rim, né? Uma questão pulmonar, questões que não são da nossa área, né? Que não é da nossa área de estudo. Agora, diagnosticar tudo que diz respeito a comportamentos que ali se evidenciam, sim, né? CIDs, né, em relação a questões psicológicas, a gente pode, e não só pode, como deve. Nós devemos. Então, o médico tá bem errado. Essa pergunta foi direcionada pra você, né? Então. Foi direcionada pra mim, essa pergunta. A resposta é muito objetiva, ele tá errado, ponto. Mas sabe que tem uma coisa, assim, Tá feio esse Tupperware, né? Você adora trazer o Tupperware feio. Ela tem um pote térmico todo bonitinho, com o bichinho, ele traz o Tupperware velho da cozinha. É prático, entendeu? Pra congelar. Ela tem uma colherzinha dela, ele pega a colher velha. A colherzinha que ela adora essa colherzinha. Olha como ela adora, ó lá, ela é feliz, eu também, pela praticidade. Às vezes acontece isso, eu tenho alguns médicos, alguns, tá, gente, não é todos, não, mas tem alguns médicos que tem, assim, parece que tem um ranço de psicólogo, não sei o que acontece. Psicólogo de médico é super comum, tá? A gente tem ranço de médico mesmo, mas com certas e muitas razões. Depende do médico, né, mano? Ah, sim, mas estatisticamente a gente generaliza mesmo. Brincadeira à parte, mas assim, é mais comum psicólogo ter com médico, assim, mas acontece de médico ter, assim, com uma questãozinha ali com psicólogo. Melhorou muito, eu acho que hoje a gente tem um trabalho em conjunto, né, a gente é uma equipe, né, quando tem psiquiatra, ou a questão mesmo de algum médico endócrino, né, seja qual for ali a formação de especialização do médico, é um trabalho em conjunto, né, acho que quando a gente amadurece essa ideia, a gente evolui, né. Sim, eu acho que fica aí a reflexão também, que em todas as áreas vão existir profissionais desatualizados. Isso é muito comum. Né, amor? Muito comum. É muito comum. Eu vou dar um exemplo. Psiquiatras que acham que para tratar transtornos específicos, transtorno de ansiedade precisa ser com a terapia cognitivo-comportamental. Existe médica famosa, inclusive, que eu gosto, porém temos as ressalvas. Você vê como a gente não pode pegar e... eu gosto dessa pessoa, então tudo que ela fala eu assino embaixo. Não, a gente tem que ter uma mentalidade crítica sobre as questões também, entender que uma pessoa que a gente admira pode também ter algumas falas desatualizadas, a gente precisa ter esse pensamento crítico. Então, vão existir psiquiatras que vão falar só a terapia indicada é a TCC, ponto. E não, hoje já existem estudos que mostram que, inclusive, a abordagem não é nem o mais importante. Sim. O importante é o vínculo que você tem com aquele profissional. E outra coisa, tem uma pesquisa que mostra que até mesmo dentro da própria abordagem tem subabordagens, digamos assim, Sim. que lida melhor para cada tipo de demanda. Sim. Não, então, assim, por exemplo, uma questão de ansiedade, toque, vai ser tal especificidade daquela abordagem. Sim. Então, assim, o profissional ele tem que estar ciente também de como manejar isso. Sim. Mas, voltando ao médico, né, assim, é muito comum, né, ter essa dificuldade de entender ali a missão do colega, né? Sim, sim. No caso, a gente é uma equipe, né? Então, assim, qualquer tipo de apoio, né, ali do médico, como uma equipe, vai ser super bem-vindo. A gente trabalha, assim, tem que ter esse apoio, né? Não é às vezes tem questões que precisam de medicação, às vezes tem questões que vai precisar da medicação e uma terapia, não só com a terapia, né, cognitiva ou com a psicanálise, uma terapia vai ter que ter outra, integrar uma fisioterapia, dependendo da situação, exercício físico. Sim. Voltando ao médico, agora eu tô concentrado. Voltando ao médico, então assim, é muito importante que nós sejamos uma equipe, né? O médico com psicólogo, o médico com fisioterapeuta, o médico ali com várias áreas ali de vivência do paciente. Então assim, o médico ele olhar e ter esse achismo, né, que o psicólogo não pode diagnosticar em questões emocionais, ele tá errado. A gente ainda emendou um pouco a resposta, mas objetivamente ele tá errado.
Aqui, ó, vou emendar uma outra pergunta muito interessante. Na verdade, não é uma pergunta, é um relato. É um relato, um comentário que teve num vídeo. E aí eu acho que esse comentário ele é interessante. Eu achei que foi assim uma certa crítica, mas uma pergunta, talvez. Eu vou descobrindo só aqui no podcast, porque como eu não acompanho os comentários, eu vou descobrindo tudo na hora, tudo ao vivo. Vocês falam de artigos científicos para vender a própria imagem, mas não acreditam em artigo científico quando outras pessoas usam outros artigos também. Esse comentário ele é muito interessante, porque eu lembro de qual situação que foi. Foi quando a gente falou, quando eu postei alguma coisa do Antifuleiragens, e aí depois teve algum podcast nosso que eu trouxe alguns artigos científicos. Ah, foi com o Bruno. Lembra? Né? Foi com o Bruno, aí teve esse comentário. Então vamos lá, tem umas questões interessantes. O que eu entendi que essa pessoa quis dizer aqui, né, amor? Foi assim. Quando é aquele movimento. Quando é pra você, vale. Quando é pra mim, não vale. Provavelmente é uma pessoa que acredita em pseudociência, e aí tem um ou outro artigo, né, ali que fala sobre uma pseudociência, essa pessoa acredita. Aí essa pessoa deve ter se sentido ferida, porque assim, quando é pra falar de psicologia e TCC e coisas do tipo, o artigo científico vale, mas quando é pra falar de uma pseudociência que tem um artigo ali, não vale aquele artigo. Eu entendi que foi desse jeito. E a primeira coisa que eu tenho pra falar pra você, ou pra você que se identifica com esse sentimento, faz sentido. Faz sentido sentir desse jeito. Só que tem uma coisa, artigo científico não elabora e não evidencia uma tese. Artigo científico é alguém que quer experimentar algo. Então, assim, eu vou fazer um artigo científico agora sobre o nosso mascote. Esqueci o nome da mascote. Adelaide. Vou fazer um artigo científico. Então, aqui, a gente vai medir o tamanho, a volumetria, a temperatura, a quantidade de linha, de crochê, e a gente vai elaborar o quê? Dados analisados cientificamente a partir desse modelo de observação e vamos chegar num consenso de observação científica. Ou seja, a gente está começando o quê? Um artigo. Isso é um artigo. Então aqui eu tenho um artigo, escrevi. Ok. Aí uma outra pessoa lá do outro lado do mundo também tem um mascote, uma Adelaide também lá. Também a gente enviou lá para o outro lado do mundo uma Adelaide. Ela também quer evidenciar. Será que esse mascote é real? Será que ele é como ele é? Então vamos medir? Vai fazer a mesma medição. Tamanho, volumetria, nananana. Os resultados daquele artigo com esse vão evidenciar uma prova. E aí outra pessoa vai fazer um outro artigo e outro, e assim sucessivamente vão se construindo para se elaborar uma tese científica. A tese científica, sim, aí é uma constatação. Na verdade, aí tem vários outros rolês aí, tá? Tem a lei, tem a tese, né? Tem a tese comprovada, testada e nananana. Mas assim, você entendeu o que é artigo agora, ok? Quando a gente pega um artigo de uma pseudociência, o que acontece é, aquele artigo ou ele é obsoleto, ou ele está cheio de falhas, tanto na medição quanto na avaliação final por não ter outros testes que também, outros artigos, desculpa, que vão evidenciar ali uma ciência. Então a ciência não é sobre o que eu quero provar, a ciência é sobre o que eu quero entender, descobrir. Então um artigo científico ele não tem função de provar algo. Inclusive se você vê uma pessoa que fala de pseudociência e usa um artigo para provar alguma coisa, ele não consegue provar porque o artigo só mede. Então é isso, querido. Faz sentido o seu questionamento e eu concordo com você. Realmente, os artigos que a gente cita têm fundamento? Tem, porque a gente não fica preso só em um artigo. A gente analisa aquele artigo junto a outros artigos. Outra coisa, também não é um artigo científico feito lá na faculdade da esquina do bar lá de não sei onde. É um artigo científico que tem uma revista, onde tem um corpo docente que faz uma análise, uma equipe talvez até multidisciplinar, especialistas que vão fazer o quê? Uma leitura daquilo para dar uma aprovação ou não daquele artigo, para falar assim, olha, faz sentido esse artigo ou não. Por isso que tem as revistas científicas, né? Aí tem as brasileiras, né? E tem também as internacionais, né? Como Nature, enfim, entre outras. Então, assim, faz sentido o seu questionamento, mas eu espero que você aprenda, que você entenda o que eu trouxe, né? Que é realmente os artigos que a gente traz não é baseado só em um artigo, ele é baseado numa análise e uma construção científica como um todo, tá? Nossa, essa pergunta foi profunda.
Foi profunda, né? Nem foi uma pergunta, eu achei que foi uma crítica, mas eu achei importante falar, porque eu lembro que... eu vou até contar um segredo pra vocês. Na classe da psicologia tem gente assim. Tem muitos profissionais desse jeito. Que lê um artigo a cada 6 meses e se baseia em um artigo científico. E aí ele não consegue fazer uma medição, um estudo aprofundado. Enfim, eu tô falando que tem, tá? Não tô falando que são todos que são assim, ainda bem, né? Pelo menos espero que não, né? Olha, amor, que pergunta boa. Você acredita em horóscopo? Cara, essa pergunta é bem pro Henrique. Você quer deixar o Henrique pé da vida é falar que a Bia é de escorpião. Falar, sua filha é de escorpião, se preparem! Na verdade, assim, se eu acredito em horóscopo, depende de qual, né? Qual que a gente tá falando, né? Qual astrologia que você tá falando, né? Tem várias, né? Tem a chinesa, tem a cigana, tem tantas. Tem as dos duendes. Conhece essa, amor? Horóscopo Não. dos duendes tem, é certo? Eu lembro que o meu é duende Bilu, Bulu, alguma coisa assim. Nossa. É verdade. Enfim, qual horóscopo que você tá falando, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é assim, acreditar no horóscopo, eu particularmente não acredito, porém, eu acredito na construção sócio-histórica que o horóscopo tem na vida das pessoas. Então, por exemplo, igual o que a Simone falou, né? Quando fala que a Bia é de escorpião. Vai ser difícil, não sei o quê. Esses comentários, eles já podem ir alimentando uma permissividade para pessoas que estão dentro dessa característica. Então, assim, eu não acredito que o horóscopo guia o nosso comportamento. Que o horóscopo já define quem nós somos. Mas eu acredito que o horóscopo ele tem função muito de influenciar os nossos comportamentos e até a construção da nossa personalidade, sim. Isso eu acredito, é bem evidente. Mas enfim, até hoje não existe nenhum teste científico para mostrar a eficácia e o fundamento do horóscopo, seja ele qual for. Então, nesse momento, eu não acredito em horóscopo, não. Não, mas tudo bem se acredita, tá? Não tenho nada contra o horóscopo. Eu acho que as pessoas, algumas se divertem, outras usam a favor delas para manipular, outras para se divertir. Enfim, cada pessoa faz um uso do horóscopo ali, né, amor? Agora é a vez da sua mamãe falar. Bom, pessoal, acho importante a gente trazer um tema que viralizou nas redes sociais recentemente. Toda hora pipoca um áudio diferente, a gente fica cada dia mais horrorizado com os áudios do ex da Giovana, né? Bom, pra quem não tá por dentro, a Giovana, isso já faz muitos anos, pelo que eu entendo, ela já se livrou desse relacionamento. Ela acabou postando na internet os áudios do ex dela e a internet toda ficou ali revoltada, porque são áudios realmente muito impactantes, de um comportamento agressivo, um comportamento abusivo, um comportamento de manipulação mesmo, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema. Eu não penso que esse tipo de viralização é uma coisa simplesmente à toa. É algo do tipo, vamos ver, vamos dar risada dos áudios do ex da Giovana. Eu acho que a gente pode, a partir disso, levantar uma discussão sobre esse tipo de comportamento, porque uma coisa é a pessoa falar, ouvir falar, né? Existem pessoas com comportamentos tóxicos, comportamentos agressivos, comportamentos abusivos. Outra coisa é você ver a prática. E esse áudio, ele mostra justamente a prática de um comportamento abusivo. E um comportamento, eu arrisco até a me dizer, de um traço narcísico. A gente não pode diagnosticar o ex da Giovana, a gente nem conhece, nem tem esse direito, porém, todos os comportamentos apontam para um traço narcisista bem acentuado. No mínimo sádico, né? Sádico. Então, nesses áudios, a gente vê... Punitivo. Desculpa te cortar, amor. Punitivo, né? Nesses áudios, a gente vê constantemente ele diminuindo ela, ele tentando se valorizar ali, ele tentando se colocar acima dela. Tem um áudio, inclusive, acho que esse você não viu, que ele tá falando dele, ele tá querendo
Assim, você vê que, às vezes, no meio de uma fala, ele dá um jeito de se supervalorizar e de diminuir ela. Aí ele tá falando ali no áudio que o comportamento dela tá atrapalhando ele, o comportamento dela tá fazendo com que ele não consiga comer direito, que ele não consiga fazer as coisas dele direito, que ele tinha não sei quantas refeições pra fazer no dia, mas por conta dela ele não tá conseguindo fazer, e que se for ela não comer, tá tudo bem, ela tá até gordinha, é até bom pra ela emagrecer. Ele fala isso. É até bom, se você ficar sem comer, é até bom que você emagrece um pouquinho. Então você vê que no meio dessa conversa, ele dá um jeito de diminuir ela. Tem um outro áudio também, bastante chocante, mas que demonstra muito esse comportamento manipulador, em que ele fala que ele não gosta da postura da Giovanna, que ela tem que ter uma postura de mulher, que ela tem que ter uma postura assim, uma postura assado, que teve uma vez que ela teve uma postura tal e ele admirou ela por isso, tentou reforçar ela, né? E que os comportamentos que ela tem normalmente são comportamentos que ele não gosta, e que ele fala, esse comportamento que você teve aquele dia, aquele comportamento sim, Giovanna, foi um comportamento de mulher, foi um comportamento que eu admirei. Esses outros comportamentos que você tem, eu não gosto, porque você tem que ter postura, porque você tem que ter isso, porque você tem que ter aquilo. E a postura que ele fala é sempre um comportamento muito machista, né, ligada à roupa, ligada ao que ela é. Você vê que muitas falas dele, ele diz sobre o quanto desconforta ele, ela usar o que ele chama de roupa de... Vocês já sabem, né? Não vou falar pro YouTube não cortar aqui. Comportamento de uma pessoa que não se respeita. Então ele julga o tempo todo, ele é machista, ele fala de roupa, ele fala do comportamento esperado. E quando a gente fala de uma postura de uma pessoa, um comportamento narcisista, a gente tá falando exatamente de um comportamento em que a pessoa, ela acha que ela tem que manipular o outro, ela acha que o outro é um fantoche na mão dela, que tem que se moldar de acordo com aquilo que ela espera, de acordo com aquilo que ela acredita, e tudo aquilo que foge daquilo que ela idealizou não presta. Então ele dá um jeito de minar sua personalidade, minar o seu jeito de ser, minar os seus comportamentos, para aquilo ficar cada vez mais moldado de acordo com aquilo que ele idealizou. Isso é um problema muito grande, né, amor? Porque a pessoa que ela tá num relacionamento assim, ela começa a perder o brilho, literalmente. Era uma pessoa que ela tinha um brilho, ela tinha um jeito de ser, ela tinha uma personalidade, aí ela começa a se relacionar, ela para de brincar, ela começa a ser uma pessoa fechada, ela começa a ser uma pessoa introspectiva. Justamente porque ela começa a tentar se adequar àquilo que o outro espera. E é uma coisa até curiosa, porque muitas vezes o comportamento que cativou o outro, no primeiro momento, começa a ser um comportamento que incomoda. Então aquela pessoa que ela é expansiva, que ela cativou o outro pelo carisma, pela simpatia, o outro começa a pensar, se isso me cativou, isso pode cativar outras pessoas também. E acontece uma coisa muito recorrente nesse tipo de relacionamento. A pessoa, ela começa a querer apagar o brilho da outra. Então aquela pessoa que ela era alegre, carismática, simpática, extrovertida, ela começa a se retrair, justamente porque o outro começa a se incomodar com essas características que encantaram ele no primeiro momento. Porque o outro pensa na pura insegurança e egoísmo. Se esse comportamento atraiu a mim, ele pode atrair outras pessoas, então eu não quero que ela tenha. E ele começa a querer tirar o brilho da pessoa que tá com ele, ao ponto dessa pessoa se tornar uma pessoa vazia, uma pessoa triste, uma pessoa começa a se isolar dos amigos, se isolar das pessoas. Então esse é um comportamento muito tóxico. Em um desses áudios do ex da Giovanna, ele faz justamente isso. Ele fala, não, porque a postura de mulher, que você tem que ter uma postura assim, 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 assado. Dentro de um relacionamento, existem alinhamentos importantes a serem feitos sobre uma postura de uma pessoa que está no relacionamento. Mas esses alinhamentos, eles não envolvem afetar ou você tentar tirar a essência do outro. Esses comportamentos, eles são de adequação, de respeito ao status do relacionamento. A partir do momento que você começa a querer que o outro deixe de ser quem ele é, isso se torna um relacionamento tóxico e abusivo. Porque a pessoa, ela não vai ser feliz deixando de ser quem ela é. E você não tem o direito de fazer isso. E o interessante é assim, né, que quem manipula desse jeito abre mão até daquilo que o atraiu, porque a posse é mais importante do que a característica que atraiu ele inicialmente, ele ou ela. Exato. Até porque a pessoa não tá numa relação por amor e por encantamento mais, ela tá por posse. Pela posse. Então ali não interessa mais se o outro tá feliz, se o outro tá triste, se o outro tá brilhando, se o outro tá apagado. Ela simplesmente quer ter aquela pessoa do lado dela. Por isso que tem essas agressividades, né, esses ataques, né, porque é pra diminuir o outro e manter ali, né, tipo assim, volta, mas se você voltar, é do meu jeito. Exato. Eu te domino. Outra coisa interessante nesses áudios é você perceber como que ele se valida pela suposta percepção do outro, né? Que ele fala assim,
Não, porque eu sou o seu melhor. Todo mundo, né? Como se fosse assim, todo mundo me quer. Eu sou o seu melhor beijo, eu sou o seu melhor sexo. Não sei. Como que ele sabe Primeiro que eu não sei disso? de onde ele tirou isso, vozes da cabeça dele, talvez. Mas assim, são coisas que a pessoa que ela tem um comportamento narcisista, ela vai fazer. Ela vai buscar se validar em ou coisas que ela criou na cabeça dela, ou às vezes até envolver outras pessoas. A gente fala muito, quando a gente tá falando de narcisismo, dos macacos voadores, né? Quem que são os macacos voadores? São pessoas que ele coloca no meio do rolo. Então é aquela pessoa que é assim, por exemplo, olha só, eu não falo mais com você, né, porque você me bloqueou, você tirou o acesso a mim, mas eu vou conversar com aquela sua prima, eu vou pedir pra ela falar pra você, eu vou passar um recadinho pra ela, eu vou envolver ela pra chegar até você e continuar te afetando de alguma forma. E muitas vezes ele faz o que a gente chama de triangulação. O que é a triangulação? É quando você coloca outras pessoas na jogada. E aí, você pode buscar até se validar através do outro, porque ele fala assim, olha só, mas o outro falou que eu tenho razão. Então, ó como você tá errado, o outro falou que eu tenho razão. Só que assim, você contou a sua versão, né? Óbvio que o outro vai te dar razão. Então, quando o narcisista, por exemplo, ele cria essa campanha difamatória, ele faz justamente isso. Ele coloca a versão dele pra todo mundo. E nessa versão dele, você é o vilão, você pode ter certeza disso. E ele é o herói. Então as pessoas começam a acreditar nele, começam a comprar a história dele. Até porque ele é muito bom nisso, né? Ele cria toda uma narrativa, ele se vitimiza, ele chora se for preciso, ele faz o que for pra convencer as pessoas da história dele. Então ele consegue convencer. Então, trazendo um pouco dessa postura pro comportamento do ex da Giovanna, ele faz muito essa questão dessa validação, tanto em questões que ele pode criar, né? Ele pode criar isso na cabeça dele, que ele é o melhor beijo, que ele é o melhor sexo, que as pessoas admiram muito ele, tanto que ele virou piada, né? Que as pessoas postam a foto dele e falam assim, tipo, né, cara, pô, será mesmo que você, né? Por que você tá se sentindo tudo isso, né? Mas é muito comum isso. É muito comum a pessoa buscar se validar através de terceiros pra poder colocar ali na sua cabeça que você tá errado. Sim. E ele tá certo. Não, e por mais... Vamos lá, né? Por mais que ele realmente sinta que ele é, né, o maioral nesses aspectos, ele pode, né? O que ele não pode é eliminar o direito da outra pessoa ter a opinião dela. Sim. Né? Do tipo, tá, ele tem essa opinião dele, mas ele não pode jogar essa opinião dele, que ele tem dele mesmo, como se fosse uma opinião dela. Sim. Aí ele tá errado. E é uma opinião meio megalomaníaca, né? É bem megalomaníaca. É bem Bastante, um comportamento assim, bem megalomaníaco, que é aquele comportamento que a pessoa ela toma ali uma coisa como verdade na cabeça dela e ela acredita realmente, né? Que é a característica bastante, assim, do narcisismo. E do narcisista grandioso, sem sim. querer diagnosticar o ex da Giovanna. Porém, a gente pode pegar alguns elementos ali que conversam muito com o comportamento do narcisista grandioso, porque o narcisista grandioso, ele tem realmente ele acredita realmente que ele é tudo isso. Que ele é sensacional. Por mais que ele seja um cara ali totalmente comum, que não tenha nada de habilidades extraordinárias, que não, né? Ele, na cabeça dele, ele é o cara. Ou a mulher, assim, ela, nossa, eu sou demais, as pessoas me amam, as pessoas me admiram, me seguem, eu tenho fãs. Ele cria isso na cabeça dele, ele acredita. Ele e ela, né, se coloca naquele lugar para acreditar. Sim. Ele se coloca naquele lugar para acreditar naquilo. E a gente já falou aqui num episódio sobre a diferença, né, entre autoestima e egocentrismo, até megalomaníacos, né? Existe uma diferença que é sobre a empatia, né? O megalomaníaco, né, o narcisista, né, não tem a empatia, ele se coloca no pedestal lá em cima e ele tá lá, ninguém mais está lá. Uma pessoa com autoestima, ela pode se colocar lá em cima e outras pessoas também vão estar lá. Exatamente. Essa é a diferença. Ela não tá acima dos outros. Ela entende as qualidades dela, mas ela entende também os defeitos dela. Então acho que fica até um contra-ensinamento aqui, né, do que a gente tá falando, que também é assim, se você sente que você é inferior, por ter se relacionado com alguém com essas características igual a do ex da Giovanna, você, por ter medo, né, de se sentir muito, né, parecido com essa pessoa, a dica que a gente dá é de você entender que tá tudo bem você se sentir grandiosa, desde que você tenha empatia e entender que outras pessoas grandiosas também existirão junto com você. Eu até queria falar uma coisa que eu falo assim para os meus pacientes, que é o seguinte: existe uma diferença entre você se superestimar, você se subestimar e você se estimar. Quando a gente fala de ter autoestima, é você confiar nas suas qualidades, você acreditar nos elogios, mas você também considerar que você é um ser humano que tem fraquezas, que você tem pontos a melhorar. A pessoa que ela se superestima, ela se coloca acima do lugar
onde ela tá. Porque ela se coloca como uma pessoa que ela tá no nível da perfeição, que ela não precisa melhorar nada. E isso é um problema muito grande. Isso em todas as esferas. Se você encontrar um profissional, seja ele qual for, terapeuta, médico, seja ele qual for, que ele se coloca nesse lugar, nossa, eu sou muito bom, eu não tenho nada a aprender, o outro não tem nada a me ensinar. Sinal de alerta. Essa pessoa, ela parou de evoluir, ela tá ali parada no tempo, porque a pessoa que ela tem consciência das suas qualidades e das suas fraquezas, ela vai buscar evoluir porque ela vai entender que ela é um ser humano em evolução e que ela sempre vai ter algo a aprender. Então essa pessoa que se bota nesse lugar, que se coloca nesse lugar, é a pessoa que se superestima, que é o ex da Giovanna. Você não é o melhor beijo de todo mundo, você não é o melhor sexo de todo mundo. Por melhor que seja o seu beijo vai ser bom pra uma pessoa, mas não vai ser tão bom assim pra outra. Seu sexo vai ser bom pra uma pessoa, mas não vai ser tão bom pra outra. Até porque o sexo ele é feito de duas pessoas. O beijo é feito de duas pessoas. Você saber beijar, você saber transar não significa que você vai ser a melhor experiência de alguém. Não existe isso. E aí tem a pessoa que ela faz um movimento inverso. E esse é um movimento muito ruim. Que é o movimento dela se subestimar. Quando ela se subestima, ela não consegue reconhecer as qualidades dela. Ela duvida dos elogios que as pessoas fazem a ela. Ela questiona, ela sempre acha que ela não é capaz de nada, ela tem aquela síndrome do impostor, ela sempre acha que ela tá no lugar que ela não deveria estar, que ela não merece. Isso também é um problema. Porque essas pessoas, elas começam a agir de acordo com esse pensamento que elas têm delas mesmas. Então elas não se valorizam. São aquelas pessoas que elas querem trabalhar de graça, que elas não conseguem cobrar pelo trabalho delas, porque elas acham que elas não são boas o suficiente. E aí o outro começa a valorizar ela de acordo, a não valorizar ela de acordo. Porque ele começa a entender, poxa, se ela tá falando que ela não vale, por que eu vou achar que ela vale? A mesma coisa de você entrar numa loja, você vê uma roupa que você acha super bonita e o vendedor olha pra você e fala assim, mas você tem certeza que você vai levar essa roupa? Essa roupa aqui não é tão boa não. Essa roupa depois de 2 lavagens ela esgarça. Tem certeza que você vai levar roupa? Pô, se o vendedor, que é o cara que ele conhece a peça, tá falando que a roupa não é boa, por que você vai levar roupa? Óbvio que você não vai. E a pessoa que se subestima, ela faz isso o tempo todo. Ela faz uma propaganda negativa dela mesma. Então isso também é um problema. Aí a gente entra no cenário ideal, que é a pessoa que se estima. Ela tem autoestima. Ela não se superestima e nem ela se subestima. Ela se coloca no lugar em que realmente ela deve estar. Que é o lugar de eu tenho qualidades. Eu tenho os meus pontos fortes. Pô, eu sou muito bom nisso. Mas naquilo ali eu não sou tão bom, não. Naquilo ali eu tenho que aprender. E ela consegue entender que ela tem pontos a melhorar. E essa pessoa é a pessoa que evolui. Porque é justamente a pessoa que ela se coloca na posição de um eterno aprendiz. Que é aquela pessoa que ela entende que por melhor que ela seja, ela sempre tem algo a aprender com o outro. O que o ex da Giovanna faz? O ex da Giovanna se superestima. E esse é o tipo mais perigoso que tem. Que é o tipo que ele acha que ele nem precisa ir pra terapia. Porque o que eu vou fazer na terapia? Eu não tenho nada a aprender com ninguém, eu não tenho nada a melhorar, não tenho nada a desenvolver. Então esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que para no tempo. E é o tipo de pessoa com a qual você não tem que se relacionar. Porque essa pessoa, ela nunca vai construir algo com você. Porque ela sempre vai sentir que ela tá à frente. E numa relação, a gente tem que estar lado a lado com a pessoa. Reconhecendo falhas, aprendendo, melhorando. Essa pessoa pode até ir pra terapia um dia, mas ela vai porque realmente muitas ou praticamente todas as pessoas se afastaram dela. Exato. Ela pode até ir pra terapia, mas ela vai sem entender muito por que ela tá lá. Ela vai porque falaram pra ela, você tem que ir pra terapia, porque alguma coisa tá errada. Mas ela vai chegar lá e ela vai criar uma narrativa. E o terapeuta, que ele é bom, que ele é treinado, que ele já tem muitos anos de experiência, ele consegue reconhecer essa narrativa fantasiosa, tá? Mas ela cria uma narrativa de que ela é vítima. Porque todo mundo se afastou dela, porque todo mundo... Então é muito importante, gente, que quando você vai procurar uma terapia, esteja você nesse lado, porque pode ser que você esteja nesse lado da pessoa que as pessoas se afastaram de você. Ou esteja você, principalmente se você estiver do lado do sobrevivente, que é a pessoa que ela lida com o narcisista, que ela tá no ciclo do abuso, ou até que ela já saiu. Mas os traumas são tão grandes, eles são tão profundos, eles são tão intensos, que essa pessoa precisa constantemente de terapia para poder trabalhar essa autoestima, para poder lidar com os traumas, com as nuances dos traumas que vão vindo na vida dela. Você precisa estar com um profissional que entenda de narcisismo, que ele se aprofunde no tema, porque é o profissional que vai te validar, é o profissional que vai entender e vai acolher a sua dor. Isso é uma coisa que eu já escutei pacientes relatarem. Poxa, antes de chegar até você, eu fui no profissional XYZ e a pessoa falou que eu tinha que respeitar os meus pais. Aí você tá muito comum. Aí você tá ali contando sua história, explicando que seus pais são tóxicos, que te fazem mal. Não, mas são seus pais. Você precisa estar perto dos seus pais. E, infelizmente, é o tipo de pessoa que comenta lá no post da Larissa Manoela, que até a gente falou sobre isso no podcast passado, que é aquela pessoa que fala, você tá onde você chegou onde você chegou por causa dos seus pais.
É tirar totalmente Mérito ao dela. mérito e autonomia que a pessoa desenvolveu após ser adulta, né? Exatamente. E, gente, e tem uma coisa. Pode ser que os pais da Larissa Manoela tenham feito coisas boas pra ela, tá? Não tô falando que não. Que eles foram 100% ruins. Eles podem ter feito algumas coisas boas pra ela. Mas isso não precisa colocar ela numa posição de estar numa relação abusiva. A gente não tem que criar dívida de gratidão eterna com as pessoas e se sentir endividada com as pessoas eternamente a ponto de ficar em ciclos de abuso. O fato da gente se afastar de alguém não quer dizer que a gente não reconhece as qualidades daquela pessoa, porque ela pode ter eventualmente feito coisas boas pra você, mas isso não significa que você tem que estar lá, porque o saldo não é positivo. Uhum. Essa pessoa ela vai constantemente te colocar pra baixo, ela vai mexer com a tua autoestima. E às vezes a gente demora pra perceber isso. Eu era muito essa pessoa. Eu tava até conversando, né, com a Tati, com a minha amiga esses dias, e a gente tava falando justamente sobre amizades, né? Eu falei pra ela que eu recentemente caí na real do rompimento de um ciclo de uma amizade que acho que na verdade eu era amiga sozinha, mas que eu demorei muito, muito, muito pra perceber isso. Você era amiga e ela era colega. E ela era colega. Porque durante todo ali o percurso da nossa amizade, muitas vezes eu priorizei ela e ela não me priorizou. Ela marcava alguma coisa comigo, mas se surgia alguma coisa mais interessante. Aí nos últimos tempos eu convidava para os eventos e ela nunca ia, ela sempre tinha uma desculpa. Passou um ano, nunca se interessou, nunca perguntou da Bia, nunca perguntou como eu tava, nem sabe do horror que eu passei no meu parto, o horror que eu passei no meu puerpério, principalmente porque não quis saber. E aí, eu tava conversando com a Tati justamente isso, falando: Tati, eu demorei muito pra perceber. A gente vê que por mais conhecimento que você tenha, muitas vezes quando você tá implicado na situação por conta do sentimento pela pessoa, de amar a pessoa, de ter um sentimento pela pessoa, a gente demora pra perceber que a gente tá sendo amigo sozinho. Porque eu tinha gratidão por algumas coisas que ela tinha feito pontualmente na minha vida, alguns momentos em que ela fez alguma coisa por mim, e eu ficava presa naquilo. Então saiba entender, gente, quando que assim, ok, agradeço o que você fez por mim, isso não me torna uma pessoa ingrata, mas não dá mais você na minha vida. Uhum. Não se aplica mais, não se encaixa mais. Saiba entender isso. Porque quando você souber diferenciar, você vai perceber que você não precisa estar em todas as relações e que já fizeram alguma coisa de bom pra você. Até porque muitas pessoas fazem coisas de bom pra você que não são nem por você, são por elas. Exatamente. E os relacionamentos, né, de amizade, de seja qual for o relacionamento, ele é uma construção que Sim, vai estar sempre em desenvolvimento, sim, né? Então, assim, ok, podemos ter certas gratidões por algumas pessoas mais, outras menos, sim. mas não dá pra ter gratidão por algo que ficou parado, né? Tem que Sim. estar em construção. Exato. Gente, é manutenção. É manutenção. Construção de relacionamento é que nem banho. Tem que ser diário. Tem que ser diário, tem que ser todo dia. Ah, eu não vou tomar banho hoje porque eu já tomei ontem. Não, você precisa tomar banho hoje também. Eu te diria mais, eu acho que é mais até como escovar os dentes. Sim, Tem que ser no dia a dia. Você não vai tratar bem a pessoa de manhã e tratar mal a pessoa à noite, depois você vai achar que vocês vão ter uma noite de amor. Vocês não vão. Preliminar começa na rotina. E sobre esses rompimentos, tem uma outra coisa bem interessante, isso é uma evolução minha também sobre essa questão das amizades, né? Que eu ficava, sei lá, magoada, poxa, essa pessoa. Agora não, eu aprendi a dissolver esse sentimento. Eu não tenho mágoa da pessoa ter saído da minha vida, ou da pessoa não ter tido a mesma consideração por mim, a partir do momento que eu entendo que ela tá dando o que ela tem. Isso é o que ela é. Entende? O que aconteceu com você é bem legal isso que você tá falando, porque é sobre você aceitar as coisas como elas são. Tipo, Sim, aceitar. é a entrega que a pessoa tá fazendo e eu tenho que tomar uma decisão a partir dessa entrega. Exato. Ficar revoltado com isso não vai mudar a Exato. situação. E também de você sair desse movimento de, poxa, só eu faço questão, de só eu convido, só eu chamo, só eu me importo. Porque você sair desse movimento é você fazer um bem pra você. Porque às vezes começa a se tornar desconfortável você perceber que só você tá se importando, sabe? É. Então acho que você entender isso é muito valioso, é muito grandioso. E eu acho que a gente partindo desse princípio, a gente consegue ter uma perspectiva sobre várias situações da nossa vida em que a gente tá nesse tipo de relação. Seja com amigos, seja com parentes, seja num relacionamento amoroso. Tem vezes que você tá ali num relacionamento que você tá há muito tempo e você tá preso aos 2 primeiros meses de relacionamento, em que você tava apaixonado, em que o outro tava no love bombing, né, se for um narcisista, que é a chuva de amor, que o outro tava fazendo tudo por você, e você fica preso naquilo. Inclusive a pessoa que ela tá num ciclo com uma pessoa narcisista, ela fica muito presa e ela fica muito
na expectativa, fica constantemente na esperança dela ter aquilo que ela tinha no começo, com o narcisista. Fica uma esperança ativa, né? Mas Fica. ele tem um lado bom, essa é a frase. Ele no tem um começo, lado bom. olha o que ele fez por mim no começo. Olha a pessoa que ele foi pra mim. Mas é lógico, no começo, ele era tudo aquilo que você queria que ele fosse. E é muito fácil, gente, a gente ser tudo aquilo que a gente quer que a pessoa... você se moldar pra aquilo que a pessoa tá esperando de você. É muito fácil. O difícil é você ter consistência no comportamento, é você se manter. E o narcisista, ele não tem consistência nisso. Porque a primeira vez que você não atingir essa expectativa, que você sair do ideal dele, você já não tem serventia pra ele já não quer mais. Ele já vai começar a reagir, tanto que é um negócio um pouco assustador, né? Falando um pouco, assim, de comportamentos narcisistas, quando ele faz esse turning point, da pessoa que tá ali te bajulando, a pessoa que tá ali achando que você é o máximo, pra ele te difamar, você se assusta, gente, porque é um negócio desproporcional. É desproporcional mesmo, porque assusta, nem parece a mesma pessoa. Não parece. Mas é. Parece que pegaram o celular da pessoa, você pensa, acho que roubaram o celular da pessoa, tá se passando por ela, porque não é possível. Essa pessoa tava me tratando assim, de repente essa pessoa surtou. A gente entende isso como um surto, porque na verdade ele saiu do personagem. Ele tava ali se contendo, A gente parar pra pensar em situações que já aconteceram, da nossa experiência com o narcisista foi exatamente assim. Num dia tá tudo ok, no outro dia surtou, e aí ele começa a vir com aquela narrativa dele, e ele vai e cria e começa a te agredir, você fala, gente, da onde que veio isso? É loucura, gente, é loucura, a ponto de você falar assim, será que eu estou enxergando isso corretamente? Aí você chama outra pessoa pro teu lado e fala, olha isso aqui. Isso aqui tá proporcional, não, isso aqui tá bizarro. E assim, é desse jeito. E fica aquela sensação de conviver com uma dinamite, né? Sim, Qualquer você nunca momento, sabe. Não sabe se vai explodir. Não sabe. Não sabe. É muito louco, assim. É muito louco. Aí vamos lá. Como lidar com o ex da Giovanna? Não lidando. Não lidando. A melhor forma de você lidar com o narcisista é não lidando. Você precisa romper com essa pessoa. Ah, mas essa pessoa pode melhorar. Não é problema seu. Porque o tempo que você vai investir numa relação, na expectativa dessa pessoa melhorar, você vai se machucar muito. Isso vai doer muito. Isso vai te trazer um trauma terrível. Isso vai fazer com que você não consiga mais confiar nas pessoas, nas relações. Você vai se tornar uma pessoa triste, apagada, infeliz. Não vale a pena dar chance para uma relação com uma pessoa com esses comportamentos. E aí entra outro ponto, uma coisa que eu sempre falo, que é, mas essa pessoa tem um diagnóstico do narcisista ou não tem? E não tô falando só de narcisista, tá, gente? Essa pessoa, ela tem esse comportamento assim, mas é porque ela tem diagnóstico XYZ? Diagnóstico não é álibi. A gente não utiliza o diagnóstico para justificar as pessoas. Se ela tem um diagnóstico XYZ, é responsabilidade dela buscar um tratamento. Mas não significa... E melhorar. Não significa que você precisa estar numa relação com ela por conta do CID dela. Não significa. Então não caia nessa de, mas eu não posso, eu preciso estar aqui porque tadinha. Ela não tem culpa desses comportamentos, desses rompantes, desses impulsos. Tem. Ela tem responsabilidade sobre as atitudes dela, independente do diagnóstico dela. E você não precisa estar numa relação em que te fazem mal. Porque muitas pessoas utilizam o diagnóstico como álibi. É até confortável, né, para essas pessoas que usam o diagnóstico para manipular outras, né? O narcisista, ele é um que adora fazer isso. Ele fala, mas eu tenho depressão. Tenho depressão. No momento de no momento que de vitimismo, aí vem a depressão. No momento de euforia, de consumismo, é a ansiedade. No momento de ofender, de humilhar, aí é border. Exato. Ele é tudo. Ele é tudo. Menos responsável pelas atitudes dele. O narcisista é tudo menos responsável pelo que ele faz. Então esse é um ponto que a gente precisa olhar. O fato de você estar com uma pessoa que comprovadamente tem um diagnóstico não faz com que você seja obrigado a estar nessa relação. Seja qual for o diagnóstico, tá, gente? A gente tá falando de narcisismo, mas independente de qual diagnóstico. Muito bom, amor. Eu gostei que a gente falou disso. Eu acho que tem mais pontos aí a falar do caso do ex da Giovanna. Sim. Mas é muita coisa, é muita análise que a gente faria, assim. Sim. E, Giovanna, se você um dia chegar nesse podcast, estamos com você, Giovanna. Seria bem legal, né? Estamos com você. Inclusive, se quiser vir no nosso... Nossa, Giovanna, vem no nosso podcast. A gente adoraria trazer você, Giovanna. Onde será que ela é? Não sei, vou dar uma pesquisada. Gente, a Bia hoje tá demandando, hein? Né, Bia? Tá demandando, mas a gente tem paciência com você, né? Tem mesmo, viu? Não vamos dar corretivo na Bia. Não batam em crianças, tá, gente? A gente é só vai totalmente assustar contra. ela, bater nela. Vai adiantar em que bater nela? Não batem crianças. Nem adultos, né?
Não, adulto, Adulto, dependendo. talvez. Adulto, sim. Inclusive, isso é uma pergunta que eu recebi. Ó, eu vou ler uma pergunta aqui bem interessante. Por que vocês não gostam de coaches e consteladores? A Simone teve que sair daqui, então eu vou responder isso sozinho por enquanto. Se é que ela vai voltar. Vamos lá, gente. Uma coisa importante é o seguinte. Primeiramente, não é que a gente não gosta de coach, a gente não gosta de um trabalho onde não tem um profissionalismo adequado. Coaches, tem bons coaches? Tem vários. Tem muitos coaches ruins, assim como tem muitos profissionais ruins, isso é um fato. Só que a gente fala sobre o coach porque o coach teve uma ascensão muito grande nos últimos anos e tem até uma notoriedade de algumas figuras aí que eu não quero citar, né? Que até se candidataram, né? E o coach ficou muito conhecido, né? E aí começaram a ter, assim, pessoas com aquele pensamento do enriquecimento rápido. Não que não teve. Muitos coaches ficaram realmente ricos de uma maneira mais rápida por conta de venda de curso, venda de palestras, de oba-oba, motivacional, essas coisas. Então, assim, o que a gente não gosta é da falta do recurso científico e prático ali no campo de atuação. Mas tem coaches que são bons? Tem. Inclusive tem psicólogos que são coaches. Na verdade, o coach é uma das áreas da psicologia, né? E foi ramificada para atuar ali na área de RH e na área de empresarial e tal. Então, inclusive eu já fiz trabalho de coach, mas na época não tinha esse nome. Na verdade estava surgindo internacionalmente e tal, mas eu já fiz, que era o trabalho de consultoria de empresa e tal. Então assim, não é que a gente não gosta de coach, a gente não gosta de pessoas que se aproveitam de algum movimento para ter algum benefício através ali de falta de informação da população ou de algum contratante. Então é disso que a gente não gosta. Outra coisa que a gente não gosta é de pessoas que usam esse nome ou qualquer nome derivado e tentam colocar questões científicas infundadas ou fracas ou sem nenhum tipo de comprovação. Como eu falei no começo do podcast, né, só um artigo científico, 1, 2, 3 artigos, ainda não evidencia uma ciência. E aí as pessoas tentam colocar essas evidências tentando provar coisas que na cabeça delas faz sentido. Agora, consteladores é um tema bem complexo. Eu não vou entrar tão a fundo nesse tema, porque eu não acho que nem que vale a pena. E eu considero constelação familiar uma prática religiosa. Eu não considero nem pseudociência, tá? Eu não considero nem pseudociência. Eu acho que nem o nome pseudociência merece. Para mim é uma religião. É uma questão de crença. A pessoa acredita naquilo. Acredita na questão energética, acredita nos realinhamentos, acredita ali em várias questões que tem ali por trás da constelação. Eu particularmente não gosto, não aprovo e não indico, porque a base da constelação ela tem ideologias que eu não tenho consentimento. Eu não gosto, não aprovo. Se você quiser saber mais, busque informação. Bert Hellinger, fundador da constelação familiar. Ali você vai se deparar com algumas situações que talvez você olhando para sua moralidade, você fala, cara, não gostei. Ou talvez você simplesmente ignore e acredite em toda a questão religiosa da constelação familiar. Agora, o que eu não gosto de fato da constelação familiar? Dela ser uma prática usada em sistemas de justiça brasileiro. Isso para mim, Henrique, como um cientista do comportamento, um cientista da área da psicologia, né, uma pessoa que estuda, que se aprofunda, que lê muitos artigos, né, que lê artigo brasileiro, americano, indiano, né, em inglês, né, claro que eu não sei, nem ler nem falar indiano. Mas assim, no approves, porque não acho bacana. Eu acho que a gente não tem que misturar religião com questões jurídicas, com questões da medicina, né? Constelação já esteve, e se eu não me engano ainda está em algumas regiões do Brasil, ainda está aí no sistema de saúde público. Isso eu não aprovo. Eu acho que qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de tratamento tem que ter evidências científicas.
Eu acho que não dá pra colocar uma questão de religiosidade ali. Eu sei que vai ter gente que vai falar que constelação não é religião e blá blá blá. Provem que constelação é uma ciência, primeiro. Depois a gente conversa. Até esse momento, não é ciência, não se evidencia nada. Vai lá fazer sua constelação com os cavalos, vai lá acreditar na energética. Não tenho nada contra a crença de acreditar em energética, não sei o que. Tá tudo certo, não tenho nada contra quem acredita. Mas eu sou contra colocar essas práticas com falta de fundamentos, né, em sistemas públicos e coisas que vão realmente ali, que merecem um respeito, sabe? Inclusive com outras áreas até da psicologia. Eu acho que qualquer tipo de prática tem que ter ali um fundamento minimamente aceitável cientificamente falando. Então, assim, não é que a gente não gosta dos consteladores, né? Agora, olhando a pergunta, né? Se a gente não gosta, né, de coaches e dos consteladores, a gente não tem nada contra, né? Quer dizer, talvez um ou outro a gente até tenha, dependendo da moralidade ali do cidadão. Mas é da prática que a gente é contra. Então é só isso, né? Eu respondo pela Simone também. Eu conheço ela, eu sei que ela também não gosta de constelação. Ela também no approves. Olha, tem uma outra aqui também interessante. O que você acha dos humoristas brasileiros? E aí tem um relato. Eu gostava quando você fazia os memes. Que legal. Pro bem da minha saúde mental, eu parei de fazer os memes por um tempo. Eu não sei se eu vou voltar. Talvez eu até volte em algum momento, mas no momento eu parei. Faz um tempo, já fazem 2 anos ou 3. Eu acabei focando em outros segmentos que pra mim faziam e fazem mais sentido, então eu parei de fazer os memes, até por conta do retorno. O meme dá muita visibilidade, mas pouco retorno. E para a área comercial isso não é edificante, não faz sentido. Então eu parei de fazer os memes por um tempo, até para eu ter mais tempo com outros projetos que eu tenho, a Simone tem, né, depois que a gente se casou e tal. Então, assim, eu parei de fazer os memes por um tempo, quem sabe eu volte. Não sei, se eu tiver mais tempo, né? E o que eu acho dos humoristas brasileiros? É uma pergunta muito difícil de responder, porque, assim, quais humoristas, né? Quais categorias, né? A gente tem várias categorias de humor, né? Tem televisivo, tem humor de canais de YouTube, a gente tem humor de stand-up, a gente tem humor do teatro, tem vários segmentos, né? Então, assim, é muito difícil responder dos humoristas brasileiros. De uma forma geral, o humorista brasileiro é muito criativo. Eu adoro. Eu acho que o humorista brasileiro ele é criativo, ele é muito atento a detalhes, né, para fazer humor. Eu acho que tem muito humor de qualidade. Esse é o ponto muito positivo que eu gosto dos humoristas. Ponto negativo dos humoristas. Os humoristas brasileiros têm 2 pontos negativos que eu detesto. Achar que seguidores e visibilidade e teatro cheio fazem eles, né, seres humanos melhores. Não faz. É só um profissional com sucesso. Parabéns pelo sucesso, obviamente, mas isso não faz desse humorista um ser humano melhor. Faz um ser humano melhor no quesito profissional, mas não em outros quesitos. Então, eu acho que esse é um ponto negativo bem complicado, assim. Segundo ponto, que eu acho assim que é um ponto negativo muito forte dos humoristas. Claro, eu estou generalizando, tá? A grande maioria tem uma dificuldade enorme em aceitar críticas. Muito. Assim, tem que chegar a um ponto absurdo para aceitar uma crítica. E, tipo, tem coisas que são mais simples se a gente só aceitar de uma maneira muito mais leve. Do tipo, essa piada não foi boa. Uma pessoa falou, 2, 3, 10, 20, 50, sei lá quantas pessoas falaram. Ok, a piada foi ruim. Vou elaborar melhor em cima dela. O que eu vejo é que muitos humoristas têm muita dificuldade de aceitar alguma crítica, não em relação só à piada, acho que isso é muito fácil até de consertar, mas em relação à postura, em relação a alguma fala com duplo sentido, onde criou ali um tumulto, enfim. A maioria dos humoristas tem essa dificuldade, assim, de aceitar crítica. É bem explícito isso, assim. E para mim também, que já tive envolvido ali um pouco mais com essa área e tal, até estudando comportamento dos humoristas e tal, eu percebo que uma grande parte deles tem muita dificuldade de aceitar crítica. Mas em geral, eu acho que os humoristas brasileiros são pessoas muito bacanas, assim, sabem fazer humor, têm um feeling ali pro humor, de diversas áreas que eu falei aqui, né, da área televisiva, né, da área de jornal, enfim, stand-up e tal. Mas eu acho que esses 2 pontos negativos, eles são 2 pontos, assim, que
embora muitos humoristas de não tanta fama, ou quase nada, ou nenhuma fama, tenha medo de afirmar isso, e eu sei que se você for humorista, né, e não estiver lá no pico, né, da visibilidade, você sente isso também, você vê ali que tem muitos humoristas ali que subiu no pedestal e se acha ator da Globo. Não é só um bom profissional. E é legal, tá? Deixando isso bem claro. Mas é essa a minha opinião sobre os humoristas. Eu tenho uma saudadezinha. Deu até uma saudadezinha da área do humor. Eu acho que é isso, gente. Vou finalizar aqui sem a Simone, porque ela teve que sair com a Bia aqui por uma questão. Muito obrigado por nos assistir. Eu vou pensar se eu coloco uma imagem dela aqui do meu lado para fechar o nosso episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Então não deixe de seguir o Relaciocinando, @Relaciocinando nas redes sociais todas, inclusive aqui no YouTube. Fortalece a gente aqui com uma curtida, se inscreve no canal, comenta, é muito importante comentar. E para você que já comenta aqui, a gente às vezes pode até demorar para responder, mas a gente é muito agradecido, tá? A gente vê os comentários e tal. A gente é muito grato por isso. Então fiquem com a gente, nos acompanhem até o próximo episódio.